Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos. Equipe em Casa novamente chegando até você nessa missão de levar o conhecimento. Nossas crianças já conhecem letra A, conhecem letra B, letra C e no módulo de alfabetização de hoje a letra D. Vamos a ele. Ana, por que você trouxe o dominó para a escola hoje? Lembra que a tia falou que hoje a gente ia estudar a letra D? Mas o que tem a ver o dominó? Dominó começa com a letra D. D. Tia, olha a Ana aqui. Oi, meninas, tudo bem? Tia, a Ana fez careta para mim. Aninha, o que está acontecendo? Por que você fez careta para a Bia? Tia, é que a Bia não presta atenção na aula. Tia, eu presto sim, né? Sim, sim. Inclusive, vocês duas são muito participativas nas minhas aulas. Licença, tia, quero falar. Pode falar, Aninha. Bia, desculpa. Tudo bem. Toma. Que lindo, meninas. Muito bem. Sempre que magoamos alguém, devemos pedir desculpas, não é mesmo? Obrigado pelo doce. Quer um pedaço? Não posso. Ontem na casa da minha avó, eu comi muito doce. Fiquei com dor de dente. Tive que ir pro dentista. Eu não tenho medo do dentista. Eu tenho muito medo. Tia, hoje vamos estudar a letrinha D? Isso mesmo, Bia. Hoje nós vamos continuar estudando as letrinhas do alfabeto e hoje é a letrinha D. Inclusive, Aninha, a palavrinha desculpa que você mencionou para a Bia inicia com a letrinha D. E Bia, o doce que você deu para a Aninha, a palavrinha doce, também inicia com a letrinha D. E tem mais! Bia, você disse que foi no dentista porque estava sentindo dor de dente. A palavrinha dor, dente, dentista também iniciam com a letrinha D. Olha só que legal, que coincidência, não? Então, meninas, vamos lá estudar sobre a letrinha D? Vamos iniciar a nossa aulinha? Vamos! Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos conhecer a letrinha D. Tá vendo, Bia? Eu disse que hoje a gente ia estudar a letrinha D. Então, meninas, vamos lá? Vamos estudar sobre a letrinha D? Vamos! Muito bem, vamos lá. Então, primeiro, a tia vai mostrar para vocês a letrinha D, tá? Na verdade, relembrar, porque lembram que uma aula anterior a tia mostrou para vocês todas as letrinhas do alfabeto. Então, hoje a gente vai relembrar qual é a letrinha D, tá? Então, vamos prestar bastante atenção. Esta é a letrinha D, letrinha de forma maiúscula, tá? E esta é a letrinha D na letra de forma minúscula. Agora eu vou mostrar na letra cursiva, tá? Esta é a letrinha D maiúscula na letra cursiva. Linda, né? Olha só que legal o traçado da letrinha D. E esta é a letrinha D minúscula cursiva, ok? Então vamos lá agora conhecer as sílabas que compõem a família da letra D. Vocês já sabem que para a gente formar sílabas, a gente precisa juntar a consoante com uma vogal. Esta é a letrinha D, ela é uma consoante. Muito bem. Esta é a letrinha D e ela tem o som assim, D. Repitam comigo. D. 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 Tá? D. Quando a gente junta a consoante D com uma vogal, a gente forma as sílabas. Então, agora a gente vai conhecer. Vamos lá? Vamos, tia. Então, quando eu junto a letrinha D com a vogal A, fica DA. D mais A, Dá. Muito bem. D mais E, D. Repitam comigo. D. Mas lembram que eu falei na aula anterior que a letrinha E também pode ter o som de E?
Então, em algumas palavrinhas, esta sílaba pode ter o som de D ou DÉ. Então, se eu juntar a letrinha D e a letrinha E, fica Dé. DÉ. Muito bem, DÉ, meninas, acertaram. Então, em algumas palavrinhas, esta sílaba pode ter o som de D ou DÉ. Muito bem. Próxima. D mais I, Di. D mais I, Di. Muito bem. Ótimo, excelente. Próxima. D mais O, Do. D mais O. Do. Lembra que eu também falei para vocês que a letrinha O pode ter o som de O. Muito bem. Então, se eu juntar a letrinha D e a letrinha O, fica Dó. Então, em algumas palavrinhas, esta sílaba pode ter o som de Do ou Dó. Muito bem. Próxima. D mais U, Du. Então, agora que a gente conheceu, vamos revisar os sons das sílabas? Vamos lá, meninas? E vocês aí de casa também. Todos juntos. Da. De, Di. do, Du. Muito bem. Agora que a gente conheceu a família silábica da letrinha D, vamos ver alguns exemplos de palavrinhas, mas a tia também quer ver a participação de vocês, tá? Tá. Vamos lá ver alguns exemplos de palavrinhas que iniciam com a letrinha D, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Começando pela sílaba da. Da, de, damasco. Da, de, dama. E vocês, meninas, já conseguiram pensar em alguma palavrinha que inicia com a sílaba da? Dança. Muito bem. Dado. Excelente, ótimo. Vamos para a próxima. D mais E, D. D, debaixo, devagar. Agora vamos ver palavrinhas em que esta sílaba tem o som de D, tá? Delegado, dezena, tá? E vocês, meninas, conseguiram pensar em algum exemplo? Detetive. Muito bem. Dedo. Ótimo, excelente. Muito bem, meninas. Próxima. D mais I, Di. Di, de diamante. Di, de dica. E vocês, meninas, conseguiram pensar em alguma com a sílaba di? Dinheiro. Muito bem. Dia. Ótimo, excelente. Próxima. D mais o, do. Do, de, domingo. Do, de, 12. E vocês, meninas, conseguem pensar em alguma palavrinha? Dominó. Dominó. Doce. Doce, muito bem. Dois. Excelente. Lembrando que também a sílaba do pode ter o som de dó. Então, só para reforçar, a tia vai dar dois exemplos aqui. Dó, de, dólar. Dó, de, dobradura. Tá? Muito bem. Agora vamos para a próxima sílaba. D mais o, do. Do, de, duende. Do, de, dulce. E vocês, meninas, conseguem pensar em alguma palavrinha? O nome da minha amiguinha é Duda. Dudu. Dudu. Olha só que legal, dois nomes que combinam. Então, agora que a gente conheceu as sílabas da família da letra D, a formação, os sons, a gente viu alguns exemplos. Então, meninas, agora a tia vai compartilhar com vocês uma musiquinha muito legal sobre a letrinha D, tá? Em que a gente vai falar sobre o som da letra D e também dar mais exemplos, tá? Então a tia vai cantar aqui pra você ver como é a musiquinha. Eu vou passar uma vez, aí você vai prestar atenção e depois a tia vai cantar e vocês vão cantar comigo, tá bom?
Aí vai ter algum momento em que a tia vai perguntar para vocês, por exemplo, D de... Aí vocês vão ter que dizer uma palavrinha, tá? Vamos lá, cada uma vai dizer uma palavrinha. Eu quero ver a participação das duas, ok, meninas? Vamos lá. A música é assim. Eu sou a letra D, 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 D. O meu som é assim, D, D, D. Gosto de D, 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 dançar. Perceberam que tem o D, 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 som da letrinha D, tá? Sim. A gente vai repetir mais uma vez. Eu sou a letra D, 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 D. O meu som é assim, D, D, D. Gosto de D, 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 dançar, tá? Então a gente vai cantar agora juntas essa parte e depois a tia vai perguntar D de... Aí você vai responder, tá bom? Tá bom. Vamos lá, a tia vai começar dando o primeiro exemplo e depois cada uma vai dar um exemplo. Tá bom. Vamos lá. Tá. 1, 2, 3, já! Eu sou a letra D, D, D. O meu som é assim, D, D, D. Gosto de D, 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 dançar. D de dado, D de Dedo. D de... Dominó. Eu sou a letra D, D, D. O meu som é assim, D, D. Gosto de D, 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 dançar. Muito bem. Gostaram da musiquinha? Sim. Bem legal, né? O som da letrinha D. Como é o som da letrinha D? D, D, D. Muito bem. Ótimo. Excelente, meninas. Portanto, crianças, essa foi a nossa aulinha de hoje. Aprendemos sobre a letrinha D, a gente viu a formação das sílabas e conhecemos os sons, tá? E agora está na hora do nosso intervalo. Hoje é o dia do brinquedo! Tia, eu trouxe o dominó. Que legal! Ah, lembrei. Eu trouxe uma dama dentro da minha mochila. Que legal! Dama e dominó iniciam com a letrinha D. Muito bem! Portanto, hoje nós aprendemos sobre a letrinha D, a gente conheceu os sons, a formação das sílabas e vimos vários exemplos de palavrinhas. E a gente espera ter contribuído muito com vocês aí de casa. Tchau, tchau! Tchau. Pessoal, logo logo estaremos lendo. Equipe em Casa volta já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Galera, eu tenho um isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade, ter amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias.
Nortelog, transportando o desenvolvimento. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Uso dos porquês com a Isadora. Vamos ver. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Equipe em Casa. Hoje nós vamos trabalhar o uso dos porquês. Vamos lá. Utilize as múltiplas formas do porquê. Em meio à nossa pandemia, nós estamos nos comunicando pelas redes sociais. E como nós temos uma língua viva, essa língua vive em constantes transformações. E nós utilizamos algumas contrações, algumas abreviações da língua. E o porquê é campeão nelas. Vamos ver? Como usar os porquês. Aqui nós temos os exemplos. Como usar? Nós temos o porquê separado, no início da frase ou no meio da frase, que indica a pergunta. Por que você estuda no impacto? Por que você está atrasado? O porquê junto indica resposta. Porque eu quero avançar nos estudos. Porque estava chovendo muito. O porquê separado, com acento, a gente utiliza no fim de frase. Vocês não estudam. Por quê? Pararam de conversar por quê? Esses exemplos. E por último, o porquê junto com acento, que tem valor de substantivo. Qual foi o porquê da Ana Clara ter chegado atrasada? Qual foi o porquê de nós estarmos tendo essa conversa novamente? Esses exemplos, certo? Percebam que aqui nós temos 4 tipos de porquês. E nas redes sociais, nos veículos de comunicação, vocês utilizam PQ. Porém, nas produções textuais, a gente não pode utilizar o PQ. Então, nós vamos conhecer agora as 4 formas dos porquês. Tá certo? Vamos lá. O primeiro porquê é o porquê separado sem acento. Ele indica interrogação, afirmação ou substituição por pronome. Vamos lá. Por que nós chegamos atrasados? Por que você veio? Por que meu pai ainda não voltou das compras? E aqui nosso primeiro exemplo também indica esse porquê como pergunta, interrogação. Por que você não veio? O segundo exemplo. Galera, não sei por que ele não veio, mas fez falta. É um porquê lá que indica uma pergunta indireta, uma pergunta subjetiva, implícita no texto. As escolas por que passamos eram muito boas, mas a atual é melhor. Esse porquê, esse terceiro porquê, nós podemos substituir por pelas quais, nesse caso. As escolas pelas quais passamos eram muito boas, mas a atual é melhor. Quando você puder substituir esse porquê por um pronome, você também tem uma pergunta de forma indireta, certo? Vamos continuar. O porquê junto e sem acento é uma conjunção que indica resposta, explicação ou causa. A nossa primeira pergunta lá foi por que meu pai ainda não chegou do supermercado? A sua mãe poderia responder, você poderia responder, porque está chovendo muito, porque o Uber está caro, não sei, pode ser outros exemplos. Não fui até a Fortaleza de São José porque choveu. Porque choveu e o Uber estava com taxas altíssimas. Ou precisava de sapatos novos porque estava com calos. Percebam que aqui nos 3 exemplos nós temos resposta, explicação e causa. Certinho? Então, entendam que nós temos 4 tipos de porquês. Nós temos 4 explicações. E quando você utiliza o PQ nas redes sociais, eles podem utilizar, tem esses 4 sentidos. Porém, na gramática, normativa, nas produções textuais, é necessário que você utilize as 4 flexões. O porquê separado com acento, a gente utiliza no final das frases e ou afirmações, sempre próximo à pontuação. Ele sempre vai vir acompanhado de uma pontuação. E no final da frase, indicando afirmação, pergunta subjetiva, pergunta indireta. Vocês estudam por quê? Eu fui, mas ela não veio, não sei por quê. Lembrando que esse porquê, ele se assemelha com o porquê que relacionamos a motivo. Só que ele sempre vem no final da frase e próximo à pontuação. Certo? Vamos continuar? E por último, nós temos o porquê
junto com acento, que indica valor de substantivo. A gente não sabe o motivo. Vamos relacionar a motivo, vamos tentar. Todos sabem o porquê da culinária nortista ser a melhor. Então vamos colocar aí motivo. Todos sabem o motivo da culinária nortista ser a melhor. Então, quando você puder substituir por motivo, você tem o porquê com o valor de substantivo, que é o porquê junto com acento. No segundo exemplo, eu sei o porquê disso. Vamos tentar substituir novamente pelo motivo, pela palavra motivo? Eu sei o motivo disso. Então, quando vocês conseguirem substituir por motivo, pela palavra motivo, tem valor de substantivo e é o porquê junto com acento. Certo? Esses são os 4 tipos de porquê. Agora que vocês já sabem os 4 usos dos porquês, vamos começar a introduzir no nosso glossário, nas nossas conversas, nas nossas redes sociais, para evitar esse vício do PQ, certo? E não prejudicar nas nossas produções futuras. Nos vemos na próxima aula, porque, junto e sem acento, é necessário nós continuarmos estudando matemática, redação, língua portuguesa e todas as outras disciplinas. Até o próximo programa. Tchau! Agora que já sabemos por quê, Equipe em Casa volta já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Galera, eu tenho um isso que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração. Felicidade, ter a amizade que a gente tem. Domestilá, realizar o seu sonho também. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Aí, pessoal, nesta terra em se plantando tudo dá. Literatura, quinhentismo, professora Jaqueline Sanches. Vamos a ela. Atenção, você estudante. Hoje eu trouxe uma aula super legal sobre quinhentismo. Você que está se preparando para o Enem, é um conteúdo que começa a nossa escola literária, um pouquinho sobre a literatura brasileira. Aqui a gente fala de Brasil em 1500, mas não especificamente uma literatura brasileira. Só vamos ter uma literatura considerada brasileira a partir do Barroco. Por que não é literatura brasileira? É o primeiro momento em que vai se falar das tendências brasileiras, do que havia, né, das informações dessa terra desconhecida, mas ainda não, mas é na visão do europeu por enquanto. Então, para você, o momento histórico que
trouxe como fundamental importância para esse período histórico de 1500 a 1601, corresponde à época do descobrimento do Brasil. E esse é um momento paralelo ao classicismo português e possui ideias relacionadas ao renascimento, ao antropocentrismo. Né? A gente lembra da Inquisição, da Contra-Reforma, a Reforma Protestante, em que a igreja estava perdendo o poder. Então vai ter um propósito aqui, vai ter a missão dos padres jesuítas em se preocupar em salvar as almas dos nativos. Então, nós temos duas vertentes aqui, gente, em relação ao quinhentismo no Brasil. Nós temos a literatura de informação, a literatura jesuítica. Ambas são de cunho didático, em que tem a principal importância é informar, através das cartas, especialmente do Pero Vaz de Caminha, que será a certidão de nascimento do Brasil, tá? José de Anchieta como principal vertente da literatura jesuítica, né, que será o pai ali dos índios, em que vai proteger os indígenas, né? O Manuel da Nóbrega e o Fernão Cardim. Então, nós temos agora, vamos falar um pouquinho sobre a literatura de informação. A literatura de informação não se pode falar de uma literatura, como eu já falei, propriamente dita brasileira, pois o país só produzia, além dos registros importantes, né, especificamente, informações daquela terra desconhecida. Então, a missão dos viajantes, que é o Pero Vaz de Caminha, os próprios padres jesuítas, eles tinham a função de registrar e de passar as informações através das cartas para o rei de Portugal. Tanto os padres quanto os viajantes faziam isso, tá? Então, as primeiras produções literárias do Brasil só irão existir de fato, como eu já falei, no Barroco, tá? Então, a carta, que é um trechozinho da carta, do achamento desta terra, desta vossa terra, do Pero Vaz de D. Manuel, o Venturoso, ele começa a destrinchar um pouquinho naquela linguagem europeia ainda, tá? Daquela época de 1500 ao rei de Portugal. Vamos ver, nós temos três tipos de literatura aqui, da carta em relação a detalhar os aspectos da carta de Pero Vaz de Caminha. A literária, né, que pela carga dos elementos líricos que vão conter nessas cartas. O histórico, por ser a primeira, portanto, a mais importante referência sobre a origem do descobrimento do Brasil e do povo brasileiro. E a linguística, que por se tratar do primeiro texto em língua portuguesa escrito em águas e terras brasileiras. Qual é essa linguística? O Tupi-Guarani, a herança desses indígenas para a gente com essa língua, tá? E aqui uma imagem, olha, sobre uma pintura em relação à chegada e esse encontro dos portugueses com os indígenas, tá? Graças ao lirismo, riqueza de detalhes de Caminha, foi possível o artista, né, pintar em suas impressões sobre os primeiros contatos com os nativos. Ele fazia detalhes, gente, em relação ao que eles viam, aos costumes dos nativos, a característica deles, a cultura deles, né, a religiosidade que nem sequer, infelizmente, assim, a gente tem como principal função, como principal momento em que eles não conseguiam se comunicar. Imagina, os portugueses e os nativos, eles falavam línguas diferentes, né? Então, imagina como vai haver essa comunicação. Então, isso vai acontecer gradualmente, em que eles têm um propósito. Os portugueses tinham um propósito, ver se existia alguma riqueza naquela terra, mas não se falavam, não dava para ter aquela comunicação pela língua tupi-guarani que os indígenas falavam e os portugueses, o português de Portugal. Então essa vai ser a missão de quem? Do padre José de Anchieta. Ele vai escrever um dicionário, uma gramática em tupi-guarani, tá? E aí, nós temos aqui, a gente pensa, quando se fala de Enem, a gente pensa na intertextualidade que o Enem ama fazer. A intertextualidade
quando faz essa chegada, né? Aqui traz um pouquinho do pretexto do filme que eu coloco para vocês. Tem um filme chamado Caramuru. É a chegada dos índios, é essa conquista, é essa briga por território, né? Essa chegada dos portugueses ali. Então, nesse filme é bem legal para representar e entender. Tem outro filme também que se chama Vermelho Brasil. Esse filme também mostra a chegada dos portugueses, a reação dos nativos, isso é bem legal, tá? Para você entender. Então, nós temos outra vertente também, que é a literatura catequética. Qual é a literatura catequética? A literatura, olha, isso aqui sempre são as chargezinhas que eu trouxe para vocês em relação a essa chegada, como o Enem ama brincar com essas charges, né? Ele ama brincar com isso e eu trouxe aqui para te mostrar um pouquinho, algum trecho da própria carta de Pero Vaz de Caminha, né, dos nativos. Olha esse trechozinho que é bem legal. Nela até agora não podemos saber que haja ouro nem prata, nem nenhuma coisa de metal, nem ferro lhes vimos. Mas a terra em si é de muitos bons ares, frios e temperados, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então, eles até o momento não sabiam qual riqueza que tinha naquela terra, mas eles estavam em busca disso e eles buscavam, e eles já tinham aquele pensamento: aqui tem vasta, aqui tudo dá, que com certeza vai ter alguma riqueza. E o que eles fazem, né, aí que a gente lembra, né, na história, né, nas aulas de história, sobre aquelas trocas que eles vão fazer. Dão algo aos indígenas, os indígenas vão trazer algo em troca. Então, vão aos poucos descobrindo, né, o que vai ter de valioso naquela terra desconhecida. E o melhor fruto que dela se poderá tirar será salvar essa gente. Esse era o lema da época. Eles tinham a preocupação de salvar os indígenas, os nativos. Por que será que eles tinham essa missão? A gente já se questionou, né? Por que os negros foi diferente? Por que não quiseram salvar a alma dos negros como quiseram salvar a alma dos nativos? Aí que a gente vê, era uma questão de interesse. Estava tendo aquele momento do renascimento, a igreja estava perdendo o poder, e aí qual era o momento propício? Era de mostrar aquelas pobres almas, né, aquelas almas perdidas, e nós temos a preocupação, quem nós? A igreja, a preocupação de salvar essas pobres almas. Olha só, então, cuidado quando isso vier, a forma em que a gente pode analisar. Temos agora a intertextualidade e o resgate cultural. Olha só essa imagem, essa figura que fala: essa terra é linda e generosa e se plantando tudo dá. Olha, observem bem essa imagem e percebam o que ele está regando. Né? Olha só uma intertextualidade em relação ao futuro. Enem ama isso. Ama isso. Então, fica atento em relação a essas intertextualidades que podem vir na tua prova, tá? Então, vamos falar, olha só o poema também do Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. São as críticas e as ironias que se fazem da época, né, da colonização do Brasil. E aqui também uma imagem que eu trouxe para vocês da época de 2004, quando todo esse contexto foi tema de uma escola de samba. Olha ali, a partir da literatura informativa no Brasil Colônia, Pero Vaz e Fala Toda foi enredo, né, da escola de samba aqui da Salgueiro. Aqui, este filme é super interessante também, que é o filme Caramuru, que a gente já falou, comentou, a invenção do Brasil. Então, é bem legal quando já começa a trabalhar essa ideia aí, a invenção do Brasil, essa ideia desse romance ou desse envolvimento, dessa colonização, dessa construção de uma nova, criação de uma nova cidade, de uma nova, né,
sociedade começa a se construir no Brasil, na mistura do índio com português e toda essa mistura aqui, ó, que vai a gente representar nesse filme aqui, que é muito legal, que tu pode até citar também, caso fale sobre alguma coisa sobre indígena também no teu texto. E aí nós temos a literatura catequética. Vamos falar sobre a literatura catequética? A literatura jesuítica ou catequética, como aqui ela também é conhecida como literatura jesuítica ou catequética, ela também vai ter essa função de informar ao rei de Portugal sobre aquela gente, sobre os nativos. E eles vão criar a Companhia de Jesus com a missão de catequizar, né? Catequizar os indígenas. Olha aqui o Manuel da Nóbrega, a imagem dele, né? Fazendo a chegada com a carta, noticiando sua chegada no território brasileiro. Inaugurada em 1549, né? A literatura informativa dos jesuítas. Olha só. E o padre José de Anchieta, que foi um tão renomado para essa época, né, também, quanto à valorização literária, José de Anchieta destaca-se como o único autor desta época cuja produção extrapola o caráter meramente histórico, e ele escreveu poemas líricos, épicos, autos, cartas, sermões e uma pequena gramática da língua tupi-guarani, que ele vai aprender. Ele vai ter uma grande importância aqui para essa construção social entre os portugueses e os nativos, tá? Muito, muito, muito importante mesmo. E aqui está um pouquinho, alguns trechos, né, do Tupi-Guarani, né, algumas palavras que significavam a berebebê, que era o santo, padre santo, como eles eram considerados, né, chamados aqui. Aqui um pouquinho trecho da obra do padre José de Anchieta, que diz: em Deus, meu Criador, não há causa segura, tudo quanto se vê se vai passando. A vida não tem dura. O bem se vai gastando, toda criatura passa voando. Contente assim minha alma do doce amor de Deus, toda ferida ao mundo deixa calma, buscando a outra vida na qual se deseja ser absorvida. Então, o início do teatro brasileiro começa nesse momento muito importante com o padre José de Anchieta, em que vai fazer aquela encenação, o teatro, para entender com essa missão de catequizar os indígenas, com essa importância aqui, com o início do teatro brasileiro. Isso é muito legal quando começa essas relações. Olha o Alto de São Lourenço aqui, o teatro mais digno, complexo e digno de interesse. Olha só como vai ter surgindo essas novas situações aqui. E olha aqui outra intertextualidade para a gente lembrar da nossa prova do Enem. Olha só essa intertextualidade em relação ao padre José de Anchieta, ele pedindo socorro sobre isso, olha, como se ele estivesse ali sozinho pedindo socorro, né? E pronto. Aqui um filme indicado, A Missão. Gente, se tu puder, olha só. Assistam esses filmes que vai te ajudar a entender melhor esse período literário, tanto literário quanto histórico. É muito importante vocês assistirem e entender que isso vai te ajudar muito, 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 tá? Olha aqui o Descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha. Olha só esse filme também indicado, muito legal. E isso aqui serve para te ajudar como orientação a entender melhor essa escola literária, né? Esse período histórico que não, como eu já falei, não se considera ainda uma literatura brasileira por ser escrita informações na visão do europeu, tá? Só vamos ter uma literatura genuinamente brasileira a partir do Barroco, que a gente vai conhecer aqui também. Obrigada a todos pela participação e até a próxima. Vivendo e aprendendo. Carta de Caminha, primeiro documento literário do Brasil. Equipe Casa volta já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? Essa vim pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar.
Atendimento de primeira, um lugar pra família inteira só aqui no Maracá. Economiza Amapá. Galera, eu tenho um bicho que não é brincadeira. Em matéria de facilidade e conforto ao comprar. Vou contar pra você nesse verso qual é a melhor loja do Amapá. Pode espalhar. É Domestilá, tudo que eu preciso tá num só lugar. Domestilá, o que precisar a gente tem. Domestilá, é amor de verdade a gente tem também. O que cabe no seu coração, felicidade, ter a amizade que a gente tem. Domestilá, vai realizar o seu sonho também. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. E continuando o estudo do Nordeste com o professor Antônio Carlos. Vamos ver. Olá, galera. Olá você que vai fazer a prova do Enem. Mais uma vez, Geografia do Brasil comigo, professor Antônio Carlos, dando sequência ao estudo da região Nordeste. Na aula anterior, nós falamos que a região Nordeste é a região que é importantíssima para você compreender a formação histórica do espaço brasileiro, e a gente estudou a Zona da Mata e o Agreste. Na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento ao estudo das 4 sub-regiões do Nordeste, falando de Sertão e de Meio Norte. Vamos lá, então? Começando. Certo, pessoal? Vamos falar sobre o Sertão. Acompanhe no mapa. Como você pode observar, das 4 sub-regiões nordestinas, o Sertão é a maior. Ele fica localizado entre o Agreste e o Meio Norte. Agora veja bem, apesar de ser a maior das sub-regiões nordestinas, o Sertão é a menos povoada, é menos populosa, tá? E ele também engloba a maior parte das unidades federativas nordestinas. A maior parte dos estados que compõem a região Nordeste apresentam porções do seu território no Sertão. A vegetação dessa região é a caatinga. O Sertão ele corresponde exatamente à caatinga e também àquela região denominada de Polígono das Secas. O Polígono das Secas é uma área delimitada no mapa do interior do Nordeste, onde a seca ela se apresenta de forma mais evidente. É uma área de atuação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOCS, que é um órgão ligado à SUDENE. E o que é a SUDENE? A SUDENE é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que é o órgão responsável por aplicar recursos federais no Nordeste, no caso. Tá? E o DENOCS é um órgão ligado à SUDENE, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, e atua nessa região denominada Polígono das Secas. A vegetação de Caatinga, o clima é semiárido, como a gente já estudou no domínio da Caatinga, não tem uma estação chuvosa definida. Os rios são temporários ou intermitentes, exceto o São Francisco.
O Rio São Francisco é o único rio perene, é aquele rio que se mantém caudaloso boa parte do ano, não é? E por isso ele tem um grande aproveitamento econômico, principalmente para a geração de hidroeletricidade na região Nordeste. Não esquece desse detalhe importante, tá? A concentração de usinas hidrelétricas no leito do Rio São Francisco, como, por exemplo, Paulo Afonso, Sobradinho, enfim. O relevo é formado por depressões interplanáuticas. O sertão ele corresponde a uma depressão interplanáutica porque fica localizada entre dois planaltos, o Planalto do Meio Norte e o Planalto da Borborema, onde fica a Chapada da Borborema. Quando a gente estudou a Agreste, eu havia falado para vocês que a Chapada da Borborema é uma elevação planáutica que existe no Agreste, que dificulta a passagem das chuvas. E essas chuvas que se concentram no Planalto da Borborema, nós denominamos de chuvas orográficas, tá? Então, é uma área de depressões interplanáuticas, o sertão, no caso, porque fica entre o Planalto do Meio Norte e o Planalto ou Chapada da Borborema. Apresenta também morros isolados, tá? O sertão possui morros isolados, denominados inselbergues. Esses morros, na verdade, são restos de relevo de passados distantes. Houve um desgaste e essa parte mais resistente à erosão ficou de pé, dando origem a esses morros que são denominados de inselbergues. Essa denominação ela foi criada por um saudoso geógrafo brasileiro denominado Aziz Absaber, tá bom? Vamos para o aproveitamento econômico do sertão. O sertão ele tem um destaque econômico para a pecuária extensiva, que vem sendo praticada nessa região desde o período colonial, e a introdução da pecuária extensiva, aquela em que o gado é criado solto, desde o período colonial, ela é praticada principalmente nas margens do Rio São Francisco. Não esquece que o Rio São Francisco ele era apelidado, durante o período colonial, de Rio dos Currais, tá? Por causa da constante criação de gado nesse local. Por isso a pecuária é uma atividade tradicional, ou seja, ela se mantém desde o período colonial, tá? Também se destaca o cultivo de frutas, a fruticultura, como melão, laranja, manga e outros, entre Petrolina, no Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia. Aliás, essa área formada por Petrolina e Juazeiro, né, é composta por dois municípios principais, Petrolina e Juazeiro, e outros municípios agregados, separados pelo Rio São Francisco. E o Rio São Francisco ele é aproveitado para a fruticultura, no caso, através de técnicas de irrigação, porque você sabe que o clima é semiárido, então para desenvolver com êxito o cultivo de frutas é preciso fazer irrigação, tá? Petrolina e Juazeiro juntos e outros municípios agregados compõem uma região de planejamento, galera, uma região de desenvolvimento de Petrolina e Juazeiro, que foi criada por decreto federal e está sujeita a planejamentos econômicos através de projetos incentivados financeiramente pelo governo federal. Petrolina e Juazeiro é uma região de desenvolvimento incentivada pelo governo federal através de recursos específicos, tá bom? Nós temos também no sertão a agricultura de subsistência nos brejos. Os brejos são aquelas partes mais baixas das serras, aquelas elevações do interior do Nordeste, tá? Onde existe uma maior concentração de umidade. E o sertanejo aproveita essa umidade das serras para desenvolver o cultivo de arroz, milho. Esses locais mais úmidos, nesses pés de serras, são, portanto, chamados de brejos. Não esquece, portanto, que a agricultura de subsistência ela é uma atividade expressiva nesses locais com essa denominação, tá bom? Nós falamos, quando estudamos o domínio da Caatinga, sobre dois problemas ambientais, que é a desertificação e a salinização que ocorre nesse local, tá? A desertificação ela corresponde à destruição do solo através da ação do homem, tá? Onde vai se concentrando areia e o próprio vento vai se encarregando de espalhar essas dunas, esses areais, não é? E que
corresponde exatamente à destruição do solo. E aí fica difícil desenvolver atividades agrícolas. A desertificação ela é a destruição do solo através de ações humanas, sem a preocupação ambiental. O próprio gado, ao pisotear o solo do sertão, que é um solo frágil, ele provoca essa destruição do solo e a formação desses areais. E outra também são as queimadas, tá? A produção de carvão vegetal também provoca a destruição do solo, que, consequentemente, induz o processo de desertificação. E a salinização, ela corresponde à concentração de sal, concentração excessiva de sal na superfície. Ela ocorre exatamente porque o processo de evaporação é muito elevado nesse local. Então, onde se represa a água, por exemplo, a água represada nos períodos de estiagem, ela evapora, e aí os sais minerais eles ficam concentrados no solo, na superfície, e essa concentração de sal é o processo de salinização. A salinização ocorre também onde a agricultura, através de irrigação, ela não é feita através da aragem do solo. A aragem do solo faz com que a água da irrigação ela se infiltre. Quando não é feita uma aragem correta do solo, a água empoçada evapora rapidamente, mas os sais minerais, como você já sabe, ele não evapora, ele só vai se concentrando cada vez mais, dando origem ao processo de salinização. E a salinização, ela induz a destruição do solo, o solo fica estéril, tá bom? Outra coisa importante, galera, que aparece aí no nosso resumo, né? Sobre um jargão que é muito utilizado nessa região, né, para se referir a um problema sério no Nordeste. Esse jargão é o seguinte: o problema do Nordeste, o maior problema do Nordeste não é a seca, mas a cerca. Olha esses dois termos aí. Seca, tá, enquanto fenômeno natural, não é um problema, é um fenômeno climático, tá bom? Mas a cerca, ou seja, a concentração fundiária, a má distribuição de terras, a má distribuição de renda, aí sim, esse é um problema sério, porque muitos proprietários rurais, grandes proprietários que se apoderaram de vastas extensões de terra na região do sertão, eles conseguem ter acesso a financiamentos especiais com juros baixos da Sudene, tá? Para desenvolver irrigação, construir açudes em suas fazendas, tá? Boa parte da população não tem acesso a esses créditos. Então, essas estratégias que são utilizadas para tirar proveito da seca em benefício próprio, pelos latifundiários, pelos políticos corruptos, para desviar recursos federais de financiamentos agrícolas, financiamentos de irrigação, essas estratégias, essa artimanha é denominada de indústria da seca. Veja bem, indústria da seca é o termo utilizado para se referir a essa forma como esses recursos públicos são desviados no interior do Nordeste, tá bom? Por latifundiários e políticos corruptos. Então, em linhas gerais, essas são as características mais importantes do sertão. Ok, pessoal, a gente estudou sertão. Não esquece que o sertão, no contexto nordestino, é a região que tem maior probabilidade de cair na prova do Enem por causa da questão do clima semiárido, questão da seca, tá? Agora a gente vai passar para o estudo da última sub-região nordestina, que é exatamente o meio norte. Região que já é transição entre o Nordeste e a Amazônia, tá bom? Meio norte formado pelo Maranhão e Piauí. Vamos então ao estudo da região meio norte. Vamos falar da última sub-região do Nordeste, que é o meio norte. Localiza no mapa meio norte. Como você pode observar, o meio norte está na parte ocidental da região Nordeste e já faz fronteira com o norte do Brasil, com a Amazônia. Daí esse termo meio norte. O meio norte abrange parte de dois estados brasileiros, o Maranhão e o Piauí, que são dois estados com baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É também considerado uma faixa de transição
é a Mata dos Cocais, onde se localizam duas palmeiras típicas desse local, que é a carnaúba e o babaçu. É uma faixa de transição entre o domínio da Caatinga e o domínio amazônico. Isso já leva você a concluir que essa faixa de transição ela reúne características dessas duas paisagens naturais. Por exemplo, da Caatinga, você vai ter o clima semiárido, do domínio amazônico, você vai ter o clima equatorial úmido, então você vai ter uma transição de clima, uma transição de vegetações, como, por exemplo, a vegetação xerófita, que é a Caatinga, no caso, a vegetação adaptada à seca, com a floresta amazônica, que é uma floresta latifoliada equatorial, uma floresta que se desenvolve onde tem bastante umidade. Então, existe uma transição dos aspectos naturais, uma mistura dos aspectos naturais da Caatinga e do domínio amazônico, tá bom? A respeito da economia do meio norte, ela se baseia principalmente nas atividades agrícolas, cultivo do arroz, que é uma atividade tradicional, a risicultura, no caso, tá? É uma atividade tradicional, cultivo da cana, do algodão, e na parte sul você tem uma expansão do cultivo da soja, no sul do meio norte, no sul do Maranhão. A soja que já vem se expandindo do centro-oeste rumo a essa região e rumo à Amazônia, tá? É uma atividade de introdução recente, tá? Temos também a pecuária extensiva, que é aquela em que o gado é criado solto. Aliás, é uma atividade que tem provocado grandes desmatamentos, tá? A pecuária extensiva. Temos também o extrativismo vegetal, a exploração da carnaúba e do babaçu, tá? O coquinho do babaçu, o próprio palmito da carnaúba, enfim, são a cera, né, que é produzida por essas duas espécies, o óleo vegetal. Tá? Então, a população de baixa renda ela se dedica à extração da carnaúba e o coquinho do babaçu. Tá? A carnaúba, por exemplo, é uma árvore que dela tudo se aproveita. Até as palhas são utilizadas para cobrir os casebres da população de baixa renda. É o que garante fonte de renda para muitas famílias pobres desse local, dessa sub-região nordestina. Tá bom? Nós temos aí também o corredor de exportação mineral da Serra dos Carajás, que é a ferrovia que vai da Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Eu vou colocar para você visualizar melhor no mapa. Vamos lá, vamos acompanhar no mapa. Mapa da ferrovia Carajás-Itaqui. Então, você acompanha no mapa que o minério de ferro explorado na Serra dos Carajás ele é escoado através do porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. Essa ferrovia, que ela foi introduzida nesse local na década de 80 pela Companhia Vale do Rio Doce, ela provocou grandes transformações no espaço geográfico desse local. Ela provocou desmatamento, ela cortou áreas indígenas, tá? Reservas indígenas. Por sinal, de vez em quando ocorrem conflitos entre grupos indígenas e a própria Vale do Rio Doce, onde eles bloqueiam a estrada de ferro para exigir melhorias nas suas condições de vida por parte da empresa, que a empresa faça investimentos sociais para que seja uma medida compensatória por ela utilizar parte dessas áreas indígenas para escoar o minério de ferro até o porto de Itaqui. Tá bom? Então, isso é um conflito, é uma tensão social que merece destaque nesse local. Tá bom? Cabe lembrar também que essa ferrovia ela trouxe também impactos ambientais, porque ela incentivou o desmatamento, porque a produção o beneficiamento do minério de ferro na Serra dos Carajás, lá no sul do Pará, sul-sudeste do Pará, ele é feito através do carvão vegetal. O beneficiamento do ferro, no caso, a produção do ferro gusa, que é o ferro fundido. E para produzir esse carvão vegetal, se incentiva a destruição da floresta amazônica por parte das carvoarias que vendem essa produção para a Vale do Rio Doce produzir o ferro gusa. Então, essa atividade ela é um impacto ambiental, a produção de carvão vegetal para abastecer as usinas de ferro gusa do Programa Grande Carajás. Tá bom? Beleza, voltando para o quadro resumo,
o último ponto que eu destacaria para vocês é que essa região também é foco de conflitos agrários, tá, galera? É uma região que faz fronteira com o norte de Tocantins, o sul-sudeste do Pará, que é uma região denominada de Bico do Papagaio. Bico do Papagaio é essa região do Vale do Tocantins-Araguaia, que faz essa divisa de Tocantins com o Pará e o Maranhão. Ela se destaca pela forte presença de conflitos agrários. Então, como o Meio Norte é uma região que está encostada nessa região aí do Bico do Papagaio, no norte de Tocantins, fronteira com Maranhão e Pará, o Meio Norte também é influenciado por esses conflitos agrários que são permanentes nessa região, tá bom? Sobre o Meio Norte, em linhas gerais, eram essas as informações que a gente tinha para a nossa aula. Muito bem, pessoal, a gente finaliza o estudo do Nordeste, as 4 sub-regiões nordestinas. Nós falamos da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão, e a gente fechou agora em alto estilo com Meio Norte. Não esquece que o Meio Norte é a transição entre o semiárido e a Amazônia, tá bom? Na próxima aula, mais detalhes importantes de geografia do Brasil para você que vai fazer a prova do Enem. Grande abraço a todos. Concluímos Nordeste e completamos um mês de programa. Esperamos estar cumprindo a nossa missão de levar o conhecimento até você. Até sábado. Termina aqui. Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.